Bem, pessoal, então eu parei a última aula aqui falando para vocês sobre o Templo de Jerusalém, que é um pedaço dele aqui que a gente vai ver aqui, nessa imagem aqui. Então, vejam, o Templo de Jerusalém ele foi construído uma série de vezes ao longo da história, construído e destruído, né? A última destruição do Templo de Jerusalém, que foi construído pelo grande rei Salomão, ele foi destruído pelos romanos em 70 e 76, 75 ali depois de Cristo, obrigando então todo o povo hebreu a se retirar desse lugar aqui, né? Foi uma dominação romana, lá do Império Romano, que é uma aula que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa aqui não é uma foto, óbvio, né? É uma pintura fazendo menção, então, à última destruição do Templo de Jerusalém. Essa última destruição acabou fazendo com que só uma parte desse templo ele continuasse existindo. Então, nos dias de hoje, se algum de vocês forem lá para Jerusalém, vocês vão poder ter contato com as ruínas do templo. E essas ruínas do templo, ela tem uma importância, tem uma significação religiosa, histórica, para, como eu já falei na outra aula, para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Por quê? Porque a construção do templo, esse símbolo, né, que é o templo de Jerusalém, ele tem um valor religioso para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus, né? Tanto é verdade que eu vou mostrar para vocês aqui a foto do antigo Papa, que é o Bento XVI, né? Ele foi até lá e tal. Então, existe uma tradição que quando você está ali próximo ao muro, você tem uma conexão mais direta, é uma crença isso religiosa, que você tem uma conexão mais direta com Deus, porque tudo em volta foi destruído e tal, mas o muro ficou ali. Então, quando vocês estão vendo essa imagem aqui do Bento XVI, o Ratzinger, né, que agora ele renunciou, ele é o líder da igreja, ele foi líder da igreja católica, é ainda Papa emérito, e ele renunciou porque ele se disse muito cansado e tal, e aí assumiu o Papa Francisco, que é o Papa até hoje. Mas quando ele ainda era o Papa oficial, vamos dizer assim, ele foi até Jerusalém e essas veias, esses veios aqui, essas rachaduras que vocês estão vendo no muro, elas estão cheias de papelzinho, tá vendo? Cheio de papelzinho, que são as orações, pedidos que as pessoas fazem, porque existe essa crença de que quando você coloca ali a sua oração no muro, existe vamos dizer assim, uma proximidade maior com Deus. É um símbolo religioso, né? É o mesmo significado do porquê as pessoas vão até a igreja para orar. Você pode orar em casa, mas quando você está ali junto com o pastor ou com o padre, com o seu líder religioso, o sentimento religioso acaba sendo mais explorado, vamos dizer assim, né? Então, tá aqui o Bento. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que é protestante, né? O que a gente costuma chamar como evangélico, que é um pouco errado, mas é protestante. Ele também foi até o muro, usou lá o kippah, né? Que é o chapéuzinho e tal, com uma certa o respeito, né? Naquele ambiente e tal. E inclusive a oraçãozinha que ele fez, eu tenho até aqui a imagem dela, ó. Achei desrespeitoso quando eu achei na internet aqui, né? Porque é uma coisa meio pessoal, né? Religião é um troço sempre muito pessoal, a fé é um troço muito pessoal. Mas os repórteres conseguiram, então, de certo que ele colocou lá a oraçãozinha dele, o repórter foi lá e tirou do muro. Tipo, a carta era para Deus, né? Senhor, proteja a minha família e a mim, não esqueça de me guardar e que eu seja instrumento, né, da sua, enfim, tá aqui escrito em inglês, mas é interessante como que as pessoas se relacionam com a religião ali numa terra que é sagrada, num território que é muito sagrado. Então, aqui
A gente costuma chamar assim Muro das Lamentações, né? Porque as pessoas, o lamento, embora a palavra lamento pareça para nós assim um choro, uma tristeza, a palavra lamento ela tem esse significado religioso, assim, de você, né, se remeter a Deus, fazer pedidos a Deus, fazer orações, pedir perdão, pedir saúde, né, se aproximar mais de Deus, essa subjetividade assim. Então eles ficam ali, os rabinos fazem orações em prol da paz mundial, em prol da paz para o seu povo, né, o fim da fome no mundo, enfim, fazem vários tipos de pedidos ali, né? E qualquer pessoa pode ir lá visitar. Qualquer pessoa que esteja, ó, você vê o menino tá de boné, que é um menino com a bandeira do Estado de Israel ali fazendo as suas orações. Qualquer pessoa, obviamente, moçada, que esteja, assim, tranquila de visitar um lugar que, como já falei para vocês na parte 1 desse vídeo, que é um lugar, assim, de grande conflito, né? Essa imagem especial eu acho muito interessante, porque como vocês viram no mapa que eu mostrei para vocês, deixa eu mostrar de novo, pra gente poder, cadê? Aqui, Hebreus aqui. Pera aí, aqui, ó. Como eu mostrei neste mapa para vocês, ó, Jerusalém, ela tá bem na fronteira aqui, né, entre o estado, nessa parte de cá aqui, nessa parte de cá aqui, que é território hebreu, e nesse pedaço de cá, que é território palestino. Então, Jerusalém e o muro, ela tá bem na fronteira ali, né? E aí, voltando à nossa imagem do muro, essa imagem ela é muito interessante, porque ao fundo do muro ali, como vocês podem observar, existe uma mesquita. E a mesquita, ela é o templo dos muçulmanos. Então, logo aqui, pertinho do muro, estão os palestinos. Como vocês viram, faz uma fronteira ali em Jerusalém. O que é uma região de conflito, é uma zona de conflito. Existem bombardeios e tal. Recentemente, agora, eles estão reconhecendo parte do Estado que era palestino, então os palestinos estão, recentemente, em 2020, tá? Até o Trump tá fazendo, o presidente dos Estados Unidos está dando apoio aos judeus e tudo mais para expulsar uma parte ali dos palestinos e tomar aquele pedaço de terra. Existe essa discussão, moçada, de quem é essa terra, né? Originalmente, lá na Bíblia, é a terra prometida. Porém, os palestinos estão lá há tanto tempo, então de quem é devida essa terra, né? Há defesas para todos os lados. Vocês podem aí também tomar as suas opiniões, tá? Um evento importante e interessante que aconteceu aqui no Brasil é a construção de uma réplica do Templo de Jerusalém em São Paulo, feito pelo pastor da Igreja Universal, que é dono da Record, o pastor Edir Macedo. E então ele mandou construir mais ou menos dentro dos moldes do que descreve a Bíblia como o Templo de Jerusalém. E eu digo mais ou menos porque ela tem o Templo de São Paulo tem algumas características mais modernas e tal, mas ele meio que tentou reproduzir o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, na cidade de São Paulo, e hoje é assim um lugar de visitação, porque acabou sendo um lugar histórico, né? Se a gente não consegue visitar lá Jerusalém, a gente pode, e ele é aberto para visitação, inclusive para quem não pertence à igreja. Eu digo que é mais ou menos porque ele tem algumas coisas interessantes, ó. É até difícil de achar na internet fotos do templo, porque o Edir Macedo ele não permite muito assim que se filme lá dentro e tal, justamente porque primeiro porque é um templo religioso, né? E segundo porque ele cobra uma taxa lá de entrada e tal. Tem muitos alunos meus que já visitaram, inclusive. Então eu digo mais ou menos porque, veja, ele tem aqui, ó, 7 estúdios de rádio e TV e 50 apartamentos para a moradia dos bispos dentro do templo.
coisa que o templo original, obviamente, não tinha rádio e TV na época de Salomão, né? Outra coisa interessante é que ele mandou fazer um heliponto, que é para ele poder chegar de helicóptero. Para uma cidade como São Paulo, que é gigantesca, é muito útil a ideia do heliponto. Tem também museu com telão multimídia, porque ele faz transmissões, né, de alguns cultos e tal, dentro do Templo de Salomão. O que eu achei muito interessante do Templo de Salomão, réplica, né, que ele fez. O que eu achei muito interessante aqui são as colunas sustentáveis que funcionam como reservatório e armazenamento da água da chuva. Em São Paulo, que chove bastante, que às vezes acaba a água e dá aqueles pane e tal, é um troço bem útil assim. Por dentro, moçada, eu tenho algumas fotos aqui, mas eu não vou mostrar, porque eu creio que possa ter alguma questão assim de direitos autorais e tal, e eu não quero arrumar briga com o pastor, tá? Eu sei, essas são algumas imagens que são fáceis de achar na internet, que ele permite a visualização. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele faz uma réplica da Arca da Arca da Aliança, né? Ia falar Arca da Esperança. Da Arca da Aliança, até os anjos aqui e tal, que é aquela arca onde Moisés guardou as tábuas, o decálogo, né? As tábuas dos 10 mandamentos. Aqui aparece o candelabro de 7 braços, a menorá é o nome do candelabro, tá? Eu não lembrei, tá escrito aqui a menorá, tá? Na próxima aula, moçada, eu vou falar para vocês, eu vou juntar a Segunda Guerra com a ideia do antissemitismo, que é a perseguição que se fez ao povo judeu, né? E juntar então com a questão da Segunda Guerra, tá? Não percam, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deem joinha, saudade de vocês, meus amores, beijos.